Fala galera, hoje tenho a honra de receber aqui Alejo Muniz, um dos caras, eu diria, mais gente boa do Tour, pelo menos um daqueles que sempre me recebeu muito bem, sempre quando eu trabalhava na ESPN, no UOL, era um cara que sempre atendia a gente, sempre muito solícito. Então, Alejo, sei que é difícil a gente bater as agendas, bater os horários, mas cara, só agradecer pela sua disponibilidade aí, sua atenção que você teve comigo todos esses dias aí até a gente marcar. Obrigado mesmo. Não, que isso, obrigado. É que ficar corrido, né? É difícil conciliar os treinos, né? Pai de família também, tem um monte de obrigações em casa também, mas agora deu certo. Irado. Antes da gente começar, queria pedir pra galera aquela curtida, se inscrever no canal. Cara, a gente tá começando agora, então muito importante para que a gente possa continuar fazendo e trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Lembrando que a gente tá no YouTube, a gente também tem uma versão em áudio ali no Spotify, então fiquem à vontade aí. Alejo, queria começar já de cara assim, já falando dessa temporada aqui. A gente falou que tava difícil a gente marcar esse papo, porque você também tava fazendo um tratamento intensivão ali no joelho. Uhum. Eu queria perguntar como você tá, se você tá bem fisicamente, como que tá esse joelho, o que que você tá fazendo. Cara, assim, esse ano foi muito doido pra mim, porque eu não tinha me classificado para os Challengers desse ano, né? Ano passado, a gente teve poucas etapas do Challenger e eu decidi focar bastante nelas. Acabei não indo muito bem nas pouquíssimas etapas do regional que a gente teve no Brasil, que foram praticamente duas, né? Acabei não indo bem nessas etapas. E aí eu estava fora para esse ano, com uma pequena expectativa de conseguir minha vaga nos Challengers, porque ano passado eu cheguei perto de uma classificação, né? Eu precisava passar duas, três baterias no Hawaii, que talvez eu conseguiria a minha classificação, então eu acabei ficando muito próximo. E eu estava na esperança de talvez conseguir minha vaga por aí. E focado, né, principalmente nos regionais, né, nos WQS sul-americanos, para tentar daí sim de vez conseguir minha vaga nesses challengers. Então eu fui para a primeira etapa que teve no ano, que foi na Argentina, um campeonato de 1.000 pontos, né, na cidade onde eu sou nascido, lá em Mar del Plata. E, cara, acabei vencendo a etapa, foi um momento muito especial para mim, porque fazia algum tempo que eu já não vencia um campeonato e eu estava trabalhando muito para que isso acontecesse. Lá é um lugar especial, tenho muitos familiares lá, meus amigos estavam lá também. Só que na semifinal eu acabei machucando meu joelho. Eu tive uma ruptura do ligamento aqui na parte interna do joelho, mas consegui avançar a semifinal. Eu falei, cara, tem que surfar a final de qualquer jeito, cara. Aí a minha sorte foi que os preparadores físicos do meu irmão, né, que compete pela Argentina, estavam na praia. Os caras amarraram o meu joelho lá do jeito que dava e eu fui pra bateria e acabei vencendo. Então, foi um momento especial, né, de superação também, poder estar competindo ali com o joelho machucado. E aí eu tô tentando não, né, eu venho tratando desde então, não precisei fazer uma cirurgia, mas venho tratando desde então e correndo os challengers e tratando do joelho. Sempre que eu tô aqui no Brasil, eu trato do joelho. E cirurgia tá descartado mesmo, então dá pra Não, ficar cirurgia tranquilo. tá descartado porque foi um rompimento parcial, né? Não é dos ligamentos cruzados, né? Não foi o ligamento cruzado que eu machuquei, que eu já operei. Foi os ligamentos colaterais, né, que eles chamam. Mas como foi parcial, não necessitava de cirurgia, mas ao mesmo tempo é um processo meio demorado, assim, bem dolorido, cara. Não, eu imagino. E aí, bom, a gente falou do que você conseguiu, tá, entrou nos Challengers e, pô, a gente tá gravando hoje, 19 de agosto, né? Do meio pro fim de agosto. Faltam três etapas do Challenger. Falta Uhum. Portugal, Saquarema e Haleiwa, né? Cara, Alejo, quinto colocado, o melhor brasileiro do ranking. Mas se a gente olhar a diferença de você pro Matheus Erdi, que é o primeiro fora do corte ali para subir pro Tour, é menos de 1000 pontos. Uhum. Cara, como que é a cabeça? Como que é controlar a ansiedade? Como que funciona tudo nesse momento? Cara, pô, já tenho uma experiência, né, Guilherme? Já passei por isso várias vezes, cara, e acho que o pior nesse momento é a expectativa que você cria em cima de resultados, em cima de uma possível classificação.
Ano passado foi um ano difícil porque eu cheguei com chances reais de classificação em Haleiwa e é uma onda que eu gosto bastante. Já fiz final, já fiz semifinal, então eu tava contando muito que eu ia me dar bem e tava clássico o mar no dia antes que eu competi. Aí no dia que eu fui competir, o mar, cara, tinha piorado um monte e eu tava passando a bateria até os 3 minutos finais e o cara virou, então foi um baque muito grande. Mas em 2019, cara, para 2020, eu cheguei classificado no Hawaii, né? Eu tava em sétimo colocado e eu acabei saindo do Hawaii em 13. Eu acabei voltando para casa sem estar classificado. E foi um ano que eu tinha me esforçado demais, cara. Em Haleiwa, por exemplo, nesse ano aí, com a soma que eu fiz na minha bateria, eu passava qualquer outra bateria, menos a minha. E aí, indo para Sunset, eu passei o primeiro round super bem. No segundo round, um atleta virou em cima de mim, tipo, precisando de 8,90, o cara fez um 9 na última onda, assim, tipo, aquelas coisas que não dá nem pra acreditar, sabe? Então, foi muito difícil aquele ano pra mim, cara, de verdade, assim, eu fiquei muito pra baixo. Então, esse ano eu tô mais tranquilo, cara. Eu sei que tô numa posição muito boa, faltam. Agora, como não vai ter a etapa da França, em vez de somar 5 resultados, a gente vai estar somando só 4, então todo mundo já está com todos os resultados somando. Agora vem as trocas, né? Eu ainda tenho um resultado fraco para trocar, que foi um Snapper Hawks, que eu avancei só um round. E o meu joelho também está muito melhor, né? Essas primeiras 2 etapas que eu competi na Austrália, cara, eu cheguei em cima da hora com muita dor. Faziam 2 meses que eu não estava surfando. Em Snapper acabei passando só uma bateria, que era uma onda que, se eu tivesse 100%, era uma onda muito boa para mim, né? E em mail eu consegui chegar no round de 3, né? Uma antes das oitavas de final, acabei perdendo, cara, por 0,05 para o Rio Wilder, que foi até o vencedor da etapa. E aí Que depois eu tá consegui dois liderando o bons ranking também, resultados. né? Que tá liderando disparado assim, né? Para passar ele vai ser quase impossível, né? O cara ganhou 2 etapas seguidas. Então, vim melhorando, então tô com, assim, sem uma expectativa muito grande de pensando numa classificação, mas focado em trocar os meus resultados e ver o que que vai dar no final, né? Irado. E aí, eu imagino que é isso que você falou mesmo, da ansiedade, de você já ter passado muitas vezes por isso. Acredito que isso esteja te ajudando nesse momento. E também falando de tour, são 6 anos fora do tour, eu acho, né? Desde Uhum. 2016, se eu não estou errado. Então, de lá muita coisa mudou, né, Alejo? Você virou pai, que você falou, você cresceu, amadureceu mais. É daí que vem sua força. Fala, pô, não é fácil, né? Você ficar se batalhando. Depois de, enfim, você tem uma história no Tour bem completa de ter participado desde 2011, acho que você entrou no Tour, né? Uhum. De estar no Tour desde 2011 e aí passar 6 anos fora do Tour, mas ainda assim seguir na motivação, seguir na batalha pô, tá na boca aí de voltar pro Tour agora, acho que 32 você tá, não sei se tá com 32 anos, né? 32, aham. É... Cara, queria que você falasse um pouco sobre a mudança do Alejo, a mudança da sua vida, o que mudou naquele Alejo nesse meio tempo de 16 pra cá, com filho, com amadurecimento. Acho que tudo isso ajuda, né? Contribui pra continuar nessa luta. Ah, com certeza, Guilherme. Cara, eu me classifiquei muito rápido, né, pro WT. Pô, era um moleque, na verdade, né? Eu me classifiquei com 20 e 21 foi com 21 anos foi meu primeiro ano dentro do WT. Eu me classifiquei sem nem estar pensando que ia me classificar. Eu tava naquele esquema que a molecada tem de competir alguns WQS para ir pegando experiência, né? Já pensando lá na frente, eu acabei me classificando. E, cara, quando eu tava lá dentro, cara, eu tive anos incríveis. No meu primeiro ano eu terminei top 10. Até então, nenhum brasileiro tinha conseguido terminar entre os top 10 no seu primeiro ano de circuito mundial. Depois o Ítalo quebrou esse recorde. E agora a gente vê o Samuel também. Então, eu tive anos, cara, espetaculares. Participei de várias disputas de título, tirando caras que estavam disputando títulos mundiais durante esses 5 anos que eu fiquei dentro da elite. Só que, cara, quando eu caí em 2014, que foi o ano que o Gabriel foi campeão, foi difícil para mim porque naquele ano eu tinha perdido as 3 primeiras etapas por uma lesão no tornozelo e eu voltei e eu tinha certeza que a WSL ia me dar a vaga de machucado porque eu tinha sido o único machucado que tinha perdido 3 etapas no começo do ano.
E aí chegou no final do ano, o CJ Hobgood se machucou na etapa de Portugal, que foi uma antes da etapa de Pipeline, só que ele não tinha, cara, ele não chegou a romper os ligamentos que nem eu rompi do tornozelo, ele tinha feito um corte no pé, né, uma quilhada, ele tinha feito um corte no pé. Cara, ele teve quase 2 meses para se recuperar para Pipeline. E o Bede Dubbard, que tinha se machucado no ano anterior, junto com o Owen, né, naquela etapa de Pipeline, e tinha passado por uma cirurgia. Então, assim, na minha cabeça e na cabeça de todos os Um seria atletas, pro bid e um seria uma para seria pro você. Bede e outra seria para mim, porque eu perdi as 3 primeiras etapas e quando eu voltei eu não estava 100%. E eles levam muito em consideração as performances, e foi bem Não, e o naquele. que você performou em pipe também, pô, depois da sua performance em pipe, os caras é sacanagem, né? Então, aí eu ainda tinha tido aquela performance em pipe, né, com o título do Gabriel, pô, tinha conseguido vencer os dois caras que estavam disputando o título ali, o Kelly e o Mick. Eu tinha certeza que iam dar vaga pra mim. E a WSL tinha uma regra que agora ela mudou um pouco, que um atleta não pode receber a vaga de injury 2 anos, num período de 10 anos ele não pode receber 2 vezes. E o CJ já tinha recebido essa vaga, tava dando 10 anos certinho. Eu falei, cara, o cara só cortou o pé, o cara já recebeu essa vaga. Pô, ele teve o ano inteiro para classificar, não classificou. E aí a WSL acabou dando para ele porque ele alegou que no ano seguinte ele ia se aposentar, ex-campeão mundial, então eu acabei ficando sem a minha vaga para o CJ ter um Campeão ano. mundial, campeão mundial naquele esquema também que todo mundo sabe, né? O Cara, CJ, como é que e foi o tipo ano dele? assim, cara, eles meio que deram um ano de aposentadoria pra ele, sabe? Falaram, cara, vai ser o último ano desse cara que realmente fez muito pelo surf, não tem nada, muito pelo contrário, cara, o cara foi um ídolo no esporte, continua sendo, e aí eu acabei ficando sem minha vaga. Aí no ano seguinte cara, acabei me classificando em 6 meses, eu já estava classificado de volta pro WT, e pelas minhas performances no WQS, a WSL me convidou para a etapa da França, que foi a etapa onde eu machuquei meu joelho, fiz a minha primeira cirurgia. No ano seguinte, já voltei mais ou menos para competir, né, cara? Já competi o WT, cara, muito machucado, né? Eu queria ter ficado um pouquinho mais tempo fora, só que a WSL falou, cara, tu precisa voltar, já deu tempo, né, de recuperação, só que eu não estava recuperado ainda, eu estava apenas com 5 meses, cara, de recuperação e acabei tendo que viajar para Margarete sem ter surfado nenhuma vez antes, voltando de uma cirurgia no joelho, então eu tive um ano bem arrastado, um ano bem ruim assim de performance, e desde aquele ano não consegui voltar pro WT, né? Que esse ano foi o ano de 2016, que você falou que foi até meu último ano, e eu fiquei com isso na cabeça, cara, de querer voltar para provar para mim mesmo que eu consigo voltar e que eu consigo performar melhor lá dentro. Então, a minha a minha garra, cara, a minha vontade de voltar é principalmente por mim, por eu querer tanto voltar lá e provar que eu consigo me classificar de novo e que eu consigo surfar de frente contra os caras. E hoje em dia, cara, muito mais assim maduro e eu quero também mostrar pro meu filho que eu consigo também, sabe? Eu quero mostrar pra ele também assim. Então é mais por mim, número um, e pela minha família assim. Eu voltar depois de 2 cirurgias e mostrar que é possível, né, cara? Isso que é minha motivação. Tal. Cara, e nesse meio tempo aí, nesses 6 anos, o Alejo ainda arrumou outra profissão, né? O Alejo virou comentarista de televisão do surf. Cara, como que tem sido essa experiência e como que funciona para conciliar treino? A gente sabe que é só durante as etapas, mas mesmo assim, por exemplo, agora tá rolando etapa, tá rolando chopo. Fala um pouco dessa experiência e como que você faz para conseguir conciliar quando tá rolando etapa, quando você tem que estar lá, da onde que você faz. Uhum. Não, cara, foi muito legal o convite, né? Ele veio logo quando a Sport TV fechou com a WSL, eles me chamaram, né? Porque eu tinha já feito os comentários nas Olimpíadas e tinha sido super legal. E quando eles entraram em contato comigo, né? Como eu já tinha criado uma afinidade com eles pelas Olimpíadas, tudo, eu queria participar. Só que eu falei, ó, cara, o meu objetivo principal são meus campeonatos, essa é a minha carreira e eu quero voltar pro WT. Então, se em algum campeonato for me atrapalhar, comentar, se estiver chegando perto da janela de algum campeonato que eu vou competir, eu não vou poder fazer. E, cara, eles super entenderam isso, foram super abertos a isso. Tanto é que nessa etapa de ter a Rupo, eu só começo
a transmissão às 6 da tarde, então eles deixam eu surfar de manhã, fazer minha preparação física à tarde, eu entro só no final do dia. Cara, e tá sendo uma experiência muito legal, cara. Eu faço todos aqui de casa, né? A gente faz pelo computador, para eu não precisar me deslocar, para eu poder ficar aqui com a minha família e continuar com os meus treinos normais. Algumas etapas eu não fiz porque eu tava viajando para os meus campeonatos, mas, cara, o que eu tô curtindo mais é que eu tô aprendendo pra caramba, cara. Mais do que se eu tivesse só sentado no sofá assistindo, cara, porque você acaba prestando muito mais atenção, né? Você tem que estar muito mais ligado em tudo que está acontecendo e você literalmente assiste todas as baterias inteiras, cara. E você vê o que está acontecendo, você vê como cada atleta compete e eu tô conseguindo passar isso para as minhas etapas, cara. Então, além de estar sendo um trabalho, né? Algo muito divertido de fazer, eu tô aprendendo um monte, cara. Diferente do que se eu tivesse só sentado e assistindo. Então, tá sendo legal, cara. Tá sendo divertido, assim. É uma missãozinha, né? Não vou dizer que é fácil ficar aqui, às vezes, 4. Ontem foram 6 horas aqui sentado comentando, mas tá sendo divertido. Pode crer. E eu ia te perguntar, fazer uma comparação, mas sabe que no futebol às vezes isso dá problema, né? Quando um ex-jogador vai virar comentarista, é que no seu caso você ainda não é um ex-surfista, mas enfim, quando um ex-jogador vai virar comentarista e ele tem os amigos jogadores que em algum momento ele precisa saber criticar o cara ou Uhum. analisar o que tem que ser de fato analisado. Como que você trabalha isso dentro? E já inclusive ouvimos comentaristas falando que jogadores, puta, o fulano era meu amigo, ele veio me cobrar do comentário que eu fiz sobre ele, que não sei o quê. A gente sabe que o surf é uma outra cultura, uma outra Uhum. vibe, não comparando com futebol, mas em algum momento você pode se pegar que tendo que fazer algum Uhum. comentário que, sei lá, alguém pode não gostar, sei lá, como que funciona isso na sua cabeça, Leo? Cara, assim, eu tento ser, ao mesmo tempo que eu tento ser crítico, né? Mas eu tento ser pé no chão, cara, e tentar entender o que que aconteceu naquela bateria. Eu tento fazer os comentários em cima do que eu tô vendo ali, junto com o histórico do atleta, né? Muitas vezes é, que eu vejo, cara, principalmente na internet, né? Na internet tem muito juiz, tem muito coach, tem É. todo mundo sabe Ontem, surfar, ontem, né, cara? ontem, depois da primeira bateria do Felipe, então, a internet virou um julgamento, né? Cara, então, por exemplo, essa bateria do Felipe, cara, pra mim ele não se encontrou na bateria. Pô, a galera começa a falar, pô, o cara tava com medo, o cara não sei o quê. Cara, o cara não tava com medo, ele simplesmente não se encontrou, Acontece, ele se acontece na posicionou num bateria. lugar errado do mar. Chopo é uma onda difícil pra caramba, cara. É assustadora, é difícil, mas não tava gigante o mar pra dizer, pô, o cara tava com medo com as ondas que a gente já viu do Felipe, em Chopo mesmo. Ele já É, fez terceiro em Chopo, né? Ele já Pô, cara, performou lá. pô, o cara tem uma técnica de entubar, cara, tão boa quanto qualquer um que tá ali dentro. Tanto é que na segunda bateria ele só não ganhou do Nathan Head por, por muito pouco, sabe? E ele performou muito na segunda bateria, pegou uns tubaços gigantes. Só que eu vejo que a galera se apega muito àquele momento sem pensar na visão geral e no que o cara já fez, né? A galera é muito imediatista e do momento. Então, quando eu tô fazendo os meus comentários, apesar de também eu conhecer muito, né, cara, cada um dos atletas que tá ali dentro, ter viajado, eu sei dos pontos fortes e fracos de cada um, eu tento. Cara, é difícil eu fazer um comentário negativo, porque como eu vivi aquilo, eu sei o que, que o cara tá passando. Então, eu tento mostrar pra galera o outro lado que tem, né? É, e ali, por exemplo, o Felipe ontem, cara, era uma pressão gigante. Ele sabia que a lycra amarela dele estava em risco, né? Contra um cara que é especialista naquela onda, cara. Do mesmo jeito que o Felipe vai ser especialista em lowers, o Jack é especialista em chopo. Então ele sabia que tinha um risco dele ficar em segundo. Ele caiu contra um wildcard super difícil, cara. A primeira bateria dele era a mais difícil do round, Kelly Slater e Nathan Head, naquele tipo de onda. Cara, é a bateria mais difícil, tanto é que o Nathan Head depois tirou o Jack Robinson, que E o supostamente era Kelly, a o gente tá cara, vendo o Kelly aí. e tu É, vê o que o Kelly tá fazendo. Então, cara, assim, a galera eu acho que é legal comentar, criticar tudo, mas a galera leva para um lado quase que pessoal e, né, acaba julgando muito forte os atletas, às vezes sem saber muito o que tá por trás, assim. Então eu tento, cara, me controlar e mostrar o outro lado sem ser tão negativista, assim, sem mostrar tanto o lado negativo e tentar entender o porquê que
atleta chegou naquele resultado, o que que ele fez de errado. Pô, o Miguel, por exemplo. O Miguel, cara, é meu melhor amigo dentro do circuito, cara. É o cara que eu mais viajei, é o cara que eu mais converso. E eu já critiquei várias vezes dele e falar, pô, o Miguel tá muito tempo sentado, cara. Eu gostaria que ele tivesse mais ativo, pegando mais onda, porque eu sei que ele tem potencial com o surf dele, talvez transformar uma onda ruim numa onda boa. Então, é esse tipo de comentário que eu faço. Então, ontem mesmo, na bateria contra o Net Young, ele ficou bastante tempo esperando, falar, pô, cara, queria que o Miguel desse uma reagida, pegasse mais onda até pra se soltar. E, cara, nos minutos finais, cara, ele foi muito guerreiro, foi animal o que ele fez, cara. Ele virou uma bateria ali, animal no final, sem a prioridade, e era isso que eu queria ver, entendeu? Então eu tento me controlar mais e ir mais pra esse lado. Pode crer. Aproveitando só essa parte da conversa do Alejo comentarista, vamos esquecer um pouco o Chopo, porque a hora que for pro ar provavelmente já vai ter acabado a etapa de Chopo. Mas quem que leva o Tour, Alejo? A gente já tem pelo menos três ou quatro, né, garantidos. Acho que Felipe, Jack, Ítalo já estão garantidos, né? Não sei se tem duas ou se tem uma Ontem, na vaga verdade, hoje. fechou os cinco já, né? O Canoa foi o Ah, ontem último a se fechou os cinco. classificar. Ontem Então foi é isso. o. Então o Alejo já tem todo mundo para ele comentar pra gente quem vai levar o Tour. Cara, eu acho que o Felipe vai ser campeão, cara. Eu acho que o Felipe vai ser campeão. Torço muito pra ele ser campeão. Acho que ele merece esse título. É claro que ele vai estar enfrentando caras muito bons, cara. Esse ano tá diferente do ano passado. Os atletas, né? A gente tem hoje o Kanoa Igarashi já em quinto colocado, foi o último a se classificar ontem. Que é um cara que pode surfar muito bem lowers, é uma onda que encaixa o surf dele, ele mora ali do lado, conhece bem a onda. Em quarto a gente tem o Ítalo, que o Ítalo para mim é o cara que vai disputar com o Felipe a final. É um cara muito, muito forte, cara. Em terceiro a gente tem o Ethan Ewing. O Ethan. Cara, o Ethan, assim, pra mim o Ethan em lowers é uma incógnita, cara, porque eu já vi ondas filmadas dele impressionantes, que seriam 10 em qualquer campeonato lá em lowers, só que é aquele cara que, se o mar não tiver daquele jeito clássico, grande, que ele consiga esperar a onda, vir na onda certa, é difícil tu ver uma reação dele no mar médio, ainda mais competindo contra os caras que nem o Ítalo e o Felipe, que, cara, pegam qualquer onda e qualquer onda os caras transformam em nota excelente. Então o Ethan, assim, pra mim, é um ponto de interrogação, cara, em lowers. Dependendo, se tiver como ano passado, cara, que tinha aquelas ondas de 2 metros, aqueles paredão pra direita, pode ser um cara que seja campeão, com certeza. Surf ele tem. Agora, não sei qual que é a chance que a gente tem do mar estar tão Aí, clássico que nem no passado, né, aí cara? vem o Jack, né? E vem o Jack, que, pô, a evolução do Jack com o Grilo recentemente é absurda também, né? Não, o Mas, Jack enfim, tem que ver evoluiu quem vai muito, cara. chegando, né? O Jack evoluiu muito, cara. Cara, acho que deve ter sido um dos surfistas que mais evoluiu, cara, dos últimos 5 anos, assim, cara. Porque no WQS, quando ele entrou, cara, ele mal passava as baterias e simplesmente de um dia pro outro o cara classificou e ganhou etapa no primeiro ano e agora já tá disputando o título. Então, assim, cara, foi uma ascensão meteórica mesmo. Ele é um cara que, cara, vai surfar bem a onda de lowers, vai ir pra cima, tem completamente chances, né, de levar o título, mas assim, cara, de todos que eu consigo enxergar, um passo à frente é o Felipinho mesmo. O dono de casa, né? E cara, pô, ele já ganhou a etapa do CT lá, ano passado contra o Gabriel, cara, ele surfou demais, cara, contra o Gabriel, porque ele passou pelo Conor Coffin, passou pelo Ítalo e, cara, fez duas baterias ali contra o Gabriel. É que o Gabriel tava, né, cara, em outro momento, outro nível ali de competição, mas assim, o surf que o Felipe apresentou no passado, cara, foi impressionante. Então, eu acredito que esse ano é o ano dele. Irado. Queria te perguntar um pouquinho agora, Alejo, de só passar um pouquinho na sua carreira também. Falar um pouco das vitórias que você teve, as vitórias mais marcantes que você teve. Não sei se eu estou enganado, mas em 2011, no seu primeiro ano, você vence uma etapa do Tour, não vence? Não, eu Nos fiquei. Estados Unidos? Não? Na verdade, Não eu era fiquei. uma etapa em Nova York que teve alguma. A Não de lembro Nova bem. York foi. Eu fiz duas semifinais nesse primeiro ano, as duas nos Estados Unidos, uma em Nova York, né, que foi
campeonato Ah, que foi um só teve terceiro em uma Nova vez. York, É. né? Em Uhum. E Nova aí depois eu York. fiquei em Pode terceiro na crer. etapa de São Francisco, que era aquele Hip Cool Desert, que eram umas etapas que a gente nunca sabia onde é que ia acontecer, que até o Gabriel ganhou esse campeonato, aí eu fiz semifinal. Mas aí falando de QS, pô, você teve vitórias assim bem marcantes, né? No QS você Uhum, venceu o Prime em Fernando de Noronha, você venceu o US Open e uhum, você venceu o Balito, né? 10 mil, sim. quando tinha o QS 10 mil em Balito. Dessas três aí, Ale, o que, que você. Bom, você citou a vitória em Mar del Plata também, que apesar de não ser em termos de Uhum. pontuação e tal, a importância que teve pra você, pela sua fase, seu momento e o lugar que era em Mar del Plata. Mas comparando talvez as quatro, botando Mar del Plata aí, tem alguma que você guarda na memória assim, mais especial? Alguma que te traz e fala, nossa, aquela etapa realmente é que eu vou guardar pra minha vida? Cara, é assim, né, Guilherme? Todas têm um sentimento especial, um momento especial, assim, mas eu acredito que a etapa do US Open foi a que mais ficou marcada pra mim, porque eu tava dentro do WT naquele ano e, cara, eu tava vindo de resultados muito ruins no WT, não tava me encontrando com as pranchas que eu tava usando, não tava encaixado, cara. Tava treinando demais e as coisas não estavam acontecendo. E e fazia pouco tempo que minha avó tinha falecido também, eu nem queria ir para esse campeonato do US Open, eu estava com meu pai até na Argentina, e ele falou: "Não, cara, tem que ir, tua avó ia querer que tu fosse, eu quero que tu vá, vai lá, faz o teu melhor". E, cara, foi um campeonato bem sentimental assim para mim, porque eu fui sem muita expectativa, fui sem nenhuma prancha, cara, peguei todas as pranchas novas lá, eu viajei sem prancha, foi uma das poucas vezes que eu viajei sem nenhuma prancha. E foi muito engraçado, cara, porque eu tava ficando com o Filipinho, no quarto, a gente tava num hotel bem na frente do campeonato, e no segundo round acabou caindo eu e o Filipinho, cara. E, e a gente se embolou numa onda, cara. A gente tava no mesmo quarto, na mesma bateria, a gente se embolou numa onda e foi uma interferência do Felipe em mim. E antes do Os campeonato dois da começar, Hurley na época, né? Você os também dois era da Hurley, Hurley. né? Aham. E, cara, foi muito doido, porque antes do campeonato começar, o Felipe foi comigo buscar minhas pranchas lá na Mayhem. E aí a gente pegou 8 pranchas novas, cara. E aí ele pegou uma que tinha um risquinho verde, aí ele falou: "Cara, essa prancha aqui tá mágica, tu vai ganhar o campeonato com essa prancha", sendo que não tinha começado o campeonato ainda e ele tava no campeonato também. Ele falou: "Cara, essa prancha aqui é a do campeonato". Mas ficou por isso, né, cara? Ele falou isso, tudo bem. Aí a gente teve essa bateria que a gente se enroscou, aí eu acabei passando, ele fez a interferência em mim, eu acabei passando. E aí ele foi todo dia, né, cara, de manhã cedo comigo, né, como se fosse na parceria ali, técnico, a gente foi indo, ele foi indo, e, cara, no final acabei vencendo o campeonato, com a prancha que ele tinha Com a prancha do falado. risquinho verde. Então, assim, foi muito marcante pra mim aquele campeonato, foi uma vitória que eu não estava esperando, e aquilo, cara, mudou a minha carreira, assim, cara, porque depois eu comecei a ir bem nas etapas WT também, me deu um ânimo a mais, eu me reclassifiquei naquele ano, é, comecei a usar E era o essas US outras Open também, pranchas. né? E o É, US cara, é Open um é o campeonato muito. clássico, Cara, né? e aquele ano foi muito doido, porque foi o último ano que o campeonato foi com aquelas estruturas gigantes que tinha show de música. Cara, os caras falaram que tinha 110 mil pessoas na praia assistindo o campeonato, cara, não dava pra pisar. E o mais legal, cara, é que a final foi contra o Color Andino, um Que americano, era o da casa, que né? era o da casa. Cara, ele descia as ondas, cara, aquele pier tremia assim, cara, da galera gritando, sabe? Então, poder vencer do Colorri, né, do cara local ali, naquelas circunstâncias, né, e ter vencido aquele campeonato que naquela época quase todos os atletas do WT competiam. E nesse campeonato aí, Mick Fanning fez quartas de final, B. Dubbard, todos os caras competiam, né? O Mineiro fez quartas de final nesse campeonato, então era um campeonato considerado como naquela época tinham 12 etapas WT, era como se fosse a 13ª etapa WT, sabe? Então foi bem especial mesmo. Irado. Falando de outro momento muito especial, e não sei se. Acho que não deve te incomodar isso, mas que você é lembrado pela galera também, um fato que a gente já comentou aqui, que é em 2014 o empurrão que você dá pro Gabriel Medina, né, pô, vencendo ninguém menos que Kelly Slater e Mick Fanning em Pipeline, num ano que, bom, você já falou, já falamos um pouco sobre isso.
Mas muita gente te lembra por conta daquela etapa porque o Medina falou muito de você, foi um anjo que caiu do céu, te chamou de anjo da guarda na época, então Alejo ficou muito associado àquele fato em si. A gente já falou um pouco sobre a frustração depois da etapa, né, que foi não ter conseguido o wild card e tudo mais. Mas fala um pouco da emoção, relembra um pouco da emoção daquele momento, porque assim, mesmo tudo bem, você estando numa situação meio crítica, meio delicada e tudo mais, mas pô, primeiro bater Kelly e bater Mickey em pipe não é pra qualquer um. E podendo bater os dois e ainda, queira ou não, ajudando, contribuindo pro primeiro título mundial do país, Uhum. deve ter sido uma coisa também tão emocionante, talvez, quanto ganhar, né? Você se sentiu parte, sentiu não, você foi parte daquilo diretamente. Então, Guilherme, cara, é muito doido porque, pô, já tive grandes vitórias, né? Como você falou, Balito, US Open, já ganhei o campeonato de Newcastle, que é um dos campeonatos mais antigos que tem, né, cara? Uma etapa 6.000. E, cara, a galera lembra mais de mim por esse campeonato em pipe, que eu fiz quartas de final, nem cheguei na final, né? Nem me reclassifiquei, do que por todas essas minhas outras vitórias, cara. E te Ficou. incomoda isso, Alejo? Não, cara, não me incomoda em nada. Muito pelo contrário, cara. Eu tenho um orgulho gigante disso, cara. Um orgulho gigante mesmo. Assim, no momento, e sendo bem sincero, assim, no momento que aconteceu tudo, cara, que eu ganhei do Kelly, ganhei do Mick, que a gente comemorou ali fora com o Gabriel, tudo, eu tava feliz, amarradão ali, né? Mas não tinha noção do que realmente tinha acontecido, cara. E o que que tava acontecendo com a minha carreira também, né? E aí depois eu fui pra bateria das quartas de final contra o Adrian Buca, eu precisava fazer a final. E eu fui na bateria das quartas de final contra o Adrian Buca. E se eu passasse, eu ia pegar o Gabriel, cara. E o Gabriel já tinha falado, cara, né? Depois que eu ganhei dos caras, ele falou, cara, se tu chegar em mim, tu vai fazer a final, né? Porque daí ele praticamente ia abrir o caminho para eu passar minha bateria e ir pra final e me reclassificar. Só que eu acabei perdendo pro Adrian Bucan e logo na sequência a WSL, cara, tipo, eu perdi pro Adrian Bucan, passou 20 minutos, os caras me ligaram avisando que eu não tinha vaga. Cara, eu fui, tipo, do momento mais alto da minha carreira pro momento mais baixo, assim, cara. Foi um baque, mas muito grande, cara. Muito grande mesmo. E aí eu fui embora pra casa, cara, tristão. Nem assisti a final do Gabriel, nem comemorei com a galera, nada assim. Fui mal, cara. Chorei pra caramba. Meu irmão ficou lá comigo o tempo todo. O Miguel tava comigo, o Filipinho, os caras tudo. A gente tava tudo ficando na mesma casa, os caras me, me ajudando ali, né, cara, ficando de parceiro mesmo. E aí só depois, naquele dia à noite, cara, que o Gabriel chamou a gente pra jantar, eu fui jantar, que eu fui começar a entender o que tinha acontecido, cara. A primeira pessoa, cara, que me falou sobre isso foi o Júnior Faria, cara, que é um atleta que competia o WQS muito tempo, hoje em dia ele é jornalista até de surf e tudo. E ele olhou pra mim e falou, cara, meu apelido é Corpinho, né, que eles me chamam. Ele falou, Corpinho, tu tem noção o que tu fez, cara? Tu tem noção o que o que acabou de acontecer, cara? Tu tirou o Kelly e o Mickey em pipe e acabou antecipando o título do Brasil, cara. O primeiro título do Brasil. Tem noção disso? E foi naquele jantar, aquele dia à noite, que eu comecei a entender o que tinha acontecido. Porque até então eu só pensava que eu não tava no WT, cara. Eu não tinha pensado desse outro lado. Eu só pensava que eu não tava no WT. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, na verdade eu fui muito abençoado, né? Muito abençoado mesmo por Deus de ter caído contra o Mickey e contra o Kelly e ter vencido dos caras. Ali que tava meu prêmio, cara, de ter feito parte desse título mundial. Aquilo ali, se eu tivesse me reclassificado pro WT por um outro caminho, uma outra chave, não tivesse nem enfrentado o Mickey e Kelly, cara, não teria tido o gosto que teve, sabe? Minha carreira não teria feito o que fez por causa daquilo. Então, hoje, né, depois de bastante tempo e olhando e vendo tudo que aconteceu por causa dessas baterias, eu dei muita sorte, cara, de ter caído contra esses caras e ter conseguido passar. Então, eu sinto muito orgulho, cara, muito orgulho mesmo desse campeonato, desse título, das menções e de todas as coisas que o Gabriel já falou de mim também. Pô, pra mim, né, apesar de a gente ser muito amigos, né, cara, ele é o cara, né, cara? Então, vim dele essas frases, né, no filme dele tem uma parte dedicada só pra isso, né, cara? No filme que ele fez da vitória, ele conta da mensagem que ele me mandou antes de enfrentar o Kelly Slater. Então, para mim é um orgulho muito grande, cara, esse campeonato. Irado.
já encaminhando para o nosso fim do nosso papo aqui, eu queria te perguntar umas coisinhas sobre o mais WSL. A gente falou um pouco já da WSL, de política da WSL, mas queria que você, como competidor de longa data aí também, falasse um pouco desse novo formato desse tour aí. Não sei se tem os dois lados da moeda, mas eu já ouvi gente falar dos dois lados da moeda. Um para quem corre o QS fica teoricamente mais fácil, porque não precisa viajar muito, são QS regionais, né? Viagens mais curtas, talvez mais baratas, para você conseguir então a vaga agora para o Challenger. E aí tem o Challenger, que é um mini tour basicamente para você conseguir o tour. E também, bom, se tudo der certo, você vai segurar a sua vaga. Ano que vem você vai ter 5 etapas, se tudo seguir do mesmo jeito, para evitar o corte e cair pro Challenger de novo, que foi, pô, o Chumbinho, por exemplo, que é um que todo mundo tem criticado, que a performance que o Chumbinho teve no começo do ano e ter o Hulk, o cara ser um Hulk, ter só 5 etapas para se garantir contra os Cobrões. Pô, um Hulk que vem, ele já pega o seed baixo com o seed alto, Uhum. ele caiu com o John John. Eu, pelo menos, lembro de umas 3 etapas que ele caiu com o John John antes do John John machucar, e ele faz etapas absurdas contra o John John, acaba perdendo, porque, enfim, é o John John também. Então, só pra você falar um pouco desses dois lados, tem, não sei se há esse lado bom de fato de que fica mais acessível, teoricamente, por ser viagens mais baratas do que essa e tudo mais, mas também tem esse outro lado de. E tem gente que também que critica o Finals, porque, pô, se o cara ganhou depois de 10 etapas, ganhou o Tour, ele tinha que ser campeão. Queria que você pudesse dar uma pincelada no que você acha do Tour, como que você vê o lado do surfista, de quem participa mesmo, tá lá sofrendo no dia a dia. Cara, Guilherme, é assim, cara. Essa história de que acabou ficando mais barato pro cara subir, cara, não é assim, cara. Tá? Não é assim. Por quê? E eu vou te explicar o porquê. E por que que também ficou mais difícil pro atleta. Antes, hoje em dia o atleta, ele tem que correr as etapas sul-americanas, né? Para terminar entre os 10, para daí para o Challenger. Então, de qualquer maneira, cara, ele vai gastar para viajar nesses eventos sul-americanos, que não são baratos, cara, e depois ele vai gastar muita grana para correr os Challengers, cara. Hoje, para Que tu é um fazer o mini circuito. tour, né? É basicamente Exatamente. um mini Cara, para tour, ter né? noção, hoje, para tu fazer o circuito, o Challenger, cara, para tu fazer de boa ali, cara, sem muito perrengue, vamos dizer assim, tu vai gastar entre 100 e 120 mil reais, cara, pra tu fazer ele, cara. Tipo, assim, de boa, cara, sem passar muito perrengue. Se tu quiser daí viajar mais sozinho, alugar casa, carro sozinho, pra ficar mais concentrado, cara, aí quase dobra isso aí. Eu tô falando pra viajar em dois, três caras, às vezes quatro, pra poder rachar carro, poder rachar hotel, poder rachar tudo, e aí tu ainda gasta isso, cara. Hoje, uma inscrição de um Challenger é US$ 550, cara. É R$ 2.000, cara, uma inscrição de um campeonato, entendeu? Não tem, De um hoje em campeonato que dia você tu, ganhou o direito de poder participar ainda, né? exatamente. Cara, para você sair para competir no começo do ano para a Austrália, você tem que pagar o seguro, né, da WSL, a afiliação e as duas inscrições. As duas inscrições vai dar US$ 1.100. Os seguros, se tu pegar o completo, são mais US$ 1.000 e a afiliação são mais 500. Então são US$ 2.500 só para tu ter o direito de competir, cara. Isso não tem a passagem, não tem estadia, não tem nada disso. Então assim, cara, é muito, muito, muito caro, ainda mais com o dólar do jeito que tá. Por que que ficou meio ruim esse sistema, cara? Porque além de eles cortarem para apenas 10 atletas sul-americanos, né, e isso inclui argentinos, brasileiros, chilenos, peruanos, né, cara, toda essa galera, eles encurtaram para 10. Antes, quando você ia atrás de um patrocínio, né, correr atrás de uma marca que te apoiasse, você conseguia falar pro cara, falar, cara, tô indo competir Justificar na na gringa, Indonésia, pode tô indo crer. competir na Austrália, cara. Pô, tua marca vai estar nesses lugares. Então, enchi os olhos desses caras pra te apoiarem. Hoje em dia, tu tem que falar que tu tá indo primeiro competir um sul-americano, né? E muitas das etapas são no Brasil, praticamente todas são aqui dentro do Brasil, então acabou ficando bem nacionalizado o negócio. E aí tu tem que terminar entre os 10 para daí ir pros primes e aí gastar uma bolada de dinheiro nos primes para tentar se classificar. Então assim, cara, querendo ou não, tu praticamente gasta mais do que tu gastava antes, cara. Essa que é a verdade, né? Porque antes tu conseguia escolher bem os campeonatos que você ia competir
eles alegam que é uma maneira mais simples dos atletas da nova geração subirem para os challengers. É e não é, cara. Vai ser se esse moleque novo conseguir um puta resultado numa etapa de 5.000, que a gente tem pouquíssimas etapas aqui na nossa região, mas ele vai estar lutando contra todos os atletas que tem dentro do Brasil que são muito bons. Então, assim, não é fácil, cara. Não ficou mais fácil para esse moleque da nova geração subir, né? Na verdade, eu acho que até ficou um pouco mais difícil, porque ele tem menos oportunidades. Antes ele conseguia ir para a Indonésia, para a Europa, para a Austrália, para os Estados Unidos, onde ele conseguisse ir competir e somar pontos, ele ia. Hoje em dia ele não consegue mais, ele é obrigado a competir aqui. E o nosso circuito é o mais forte que tem, cara. Não tem circuito E australiano. premiação também não ajuda muito, né? Os caras falam do Challenger como se fosse um tour, mas assim, o gasto eu imagino que seja como se fosse de um tour mesmo, porque são várias etapas que costumavam ter no tour, mas a premiação não acompanha a premiação do tour, né? Não, cara, infelizmente não acompanha, cara. Não acompanha. É bem difícil, cara. Pra tu ter noção, assim, só pra falar, por exemplo, o João, cara, ele ficou em segundo agora no US Open, né? Praticamente é o maior challenger que a gente tem no ano. Difícil pra caramba fazer uma final ali, muito difícil. E ele ficando em segundo, menos os impostos do país, né? Porque aquelas premiações que aparecem nos cheques das premiações São não são verdadeiras, sem né? o imposto Depois, ainda. depois tu tem o imposto. Cara, o João ganhou US$ 7.000, cara, ficando em segundo. Cara, é um pouco a mais do que ele gastou pra ir pra Califórnia competir, sabe? Então, Isso. assim, o cara Quase, ficou em quase que ele tá segundo, cara. pagando, quase que ele tá gastando pra competir, né? Exatamente. Pra Então, ganhar, assim, quase. esse lado ficou bem difícil, cara. O lado positivo é que criou um prestígio muito grande em cima dos challengers. O challenger já tinha bastante prestígio antes, mas agora ele tem mais. Tu tá dentro de um challenger hoje, tem um prestígio muito grande, cara. E você ter a chance de se classificar também. Então, hoje, a única maneira de se classificar pro WT é através do challenger, né? Antigamente, o cara podia ir, que nem o Gessé, por exemplo, foi lá pra Crui e ganhou uma etapa de 5.000 pontos. Cara, hoje o Gessé com essa etapa de 5.000 pontos, provavelmente ele estaria quase entre os 10, entendeu? É que Então, agora não pode. Você pode ir, você ganha a premiação, mas você não soma a pontuação, né? Se você exatamente, cara. tá. Tu não Tá somos top. pontos, entendeu? Então, assim, deu uma levantada nos challengers nesse sentido. E a parte do WT, né, com esse corte, cara, eu acho interessante o corte pra caramba, porque o que eu sentia quando eu tava dentro do WT, e eu senti agora como comentarista também, é que os atletas, quando eles têm o ano inteiro no circuito mundial, claro, eles chegam ali focados, né, eles querem dar o melhor na primeira etapa, mas eles sabem que eles têm muitas etapas até o final do ano sem correr nenhum risco. Tem o ano inteiro garantido. Tendo esse corte, ele cria uma atenção e cria uma atenção a mais dos atletas para tentar performar melhor e competir com tudo que tem para se manter. Só que eu acho que 5 etapas é muito pouco, cara. Eu acho que poderiam ser 7 etapas, essa é a minha opinião, para esse Hulk que realmente vai pegar os seedings mais altos no começo, ter mais chance de se classificar. E eu acho que a WSL tinha que criar mais alguma coisa, outro corte, alguma coisa para depois desse corte, porque eu senti também um pouco que a galera deu uma relaxada, a galera que já se Porque classificou. eu já tô classificado e eu não vou conseguir chegar no no Cara, finals, o que que então. acontece? O cara se classifica já, não só para o resto daquele ano, mas pro ano que vem, cara. Pô, o cara já tá garantido esse ano e ano que vem, entendeu? Então, assim, é muito confortável para mim o atleta ficar nessa situação. Eu acho que poderia ter mais alguma coisinha, não sei o que desse mais uma apimentada pro cara. Pô, cara, eu preciso mais resultados, né? Eu preciso continuar focadaço para continuar, não sei, poder correr mais 2, 3 etapas, ou se não, só vou correr mais Ou duas, foi não isso que sei, você né? falou. Se de repente eles estendem o corte para 7, já são menos etapas para ficar nesse conforto. Ainda vai ter Também, um pouquinho, exatamente, é mas verdade, cara. já tenta matar dois coelhos numa cajadada só. Exatamente. E assim, o que eu acho que se eles deixarem 7 etapas, eu acho que o corte poderia ser até um pouco maior, cara. Tipo, cortar até mais pessoas e classificar mais pessoas do que essa, sabe? Porque, cara, classificar só 10 é brutal, cara. É A brutal gente para tá o vendo tanto aí de como atletas. tem sido. É.
para de atletas que tem. Então, assim, cara, o cara entrou para a primeira divisão, o cara tem 7 etapas, que são bastante etapas para se classificar. Tu corta mais atletas e tu classifica mais atletas para o ano seguinte, e tu cortando mais atletas, o WT tu vai deixar só os caras que, cara, se classificaram mesmo, só a nata, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, nesse campeonato de Chopo, pessoas que não tinham chance de chegar entre os 5 primeiros, tirando caras que estavam em sexto, sétimo, que estavam ali muito próximos de chegar entre os 5 primeiros. Então, se tu cortar mais ainda, então tu vai praticamente cortar até o número de pessoas que realmente tem chance de fazer o top 5, né? E classificar mais gente, cara. Cara, eu acho que pelo menos 15 tinham que classificar, sabe, cara? 10 é muito pouco, cara. É muito brutal, considerando que ainda tem atletas do WT que correm esses challengers, né? Não são só atletas do QS, são caras do Challenger que também correm, que tiram vagas, que passam várias baterias. Então, eu gostaria de ver esse número de pessoas classificadas aumentar. E o Finals, Alejo, você gosta do Finals? Cara, o Finals eu não gostava nada da ideia até eu assistir lá em Lowers ano passado ao vivo, cara. Porque eu não sei se também eu achei muito massa Dá porque uma outra atmosfera no que você dá, tava ao cara. vivo Cara, lá. tu sentia nos cara, eu surfei bastante ali com o Felipe, com o Gabriel principalmente, nos dias anteriores. E, cara, tu sentia que os caras estavam na pressão, cara. Tipo, tinha uma pressão gigante em cima dos caras. Criou uma atmosfera muito diferente. Eu só não sei se, tipo, eu gostei bastante porque o cara que realmente merecia ser campeão ano passado, pelo ano que ele. Incrível, ele foi campeão. Não sei se Ganhou. talvez o Felipe tivesse sido campeão e ia ficar aquele sentimento de, pô, cara, o Gabriel foi. Ganhou muita etapa no passado, ganhou não sei o quê, tava muito disparado e acabou perdendo o título, né? Não sei se isso acabou influenciando por ele ter sido campeão. Mas assistindo lá ao vivo, cara, foi animal demais, assim, cara. Foi emocionante, assim. Tu não conseguia ficar sentado, cara. Tinha que ficar em pé assistindo. A parada não parava, assim, cara. Tanto no masculino quanto no feminino, cara. Foi massa pra caramba, assim. Legal, irado. Alejo, já agora, de fato, nosso último tema que eu deixei guardado pra gente encerrar aqui. Olimpíada. Eu já conversei com você sobre Olimpíada. A última vez que a gente conversou, acho que foi 2018. Eu já tinha feito essa pergunta para você, mas eu queria ouvir de você de novo, se de repente alguma coisa mudou, porque a gente vê o movimento de muitas pessoas. Obviamente, todo mundo quer estar numa Olimpíada, ter a oportunidade de participar desse Uhum. momento do esporte e tudo mais. A gente viu movimentos do canoa para o Japão, a gente viu movimentos da Tati para o Brasil, do GC para a Itália hoje em dia, que tem o direcionamento de um caminho mais fácil até a Olimpíada. E o Alejo teria essa oportunidade por ser argentino também, enfim, o Santiago corre pela Argentina, mas você sempre fez questão de competir para o Brasil, você cresceu no Brasil, e eu te perguntei da outra vez se passava pela sua cabeça poder mudar, a começar a competir pela Argentina, alguma coisa do tipo, você sempre disse que não. Ainda segue a mesma ideia ou há alguma chance do Alejo mudar, começar a competir pela Argentina, tentar um sonho olímpico? Porque assim, obviamente você tem a chance de ir para uma Olimpíada pelo Brasil, obviamente, pelo Uhum. surf que você tem, mas a gente sabe que o caminho é pedreira, né? A gente Uhum. sabe que não sendo hipócrita aqui, mas pô, tem uns caras que precisa deixar Sim. para trás aí, que os caras são muito bons. E de repente, se você muda para Argentina, vai ter o seu irmão também, mas enfim, é um caminho teoricamente mais tranquilo. Como que tá tudo isso na sua cabeça? É a mesma coisa? Mudou alguma coisa? Como que você vê tudo isso? Guilherme, a princípio não, cara. Eu amo representar o Brasil, eu gosto de representar o Brasil, mas, assim, antes eu tinha essa ideia muito forte na minha cabeça, né? De que se um dia eu fosse, eu iria pelo Brasil. E aí depois de ano passado, né, comentar as Olimpíadas e ver o que realmente é uma Olimpíada, né? Porque antes eu assistia ali, torcia, tudo, mas não acompanhava 100%, cara. E ver o que representou isso, depois conversar com os atletas, né? Eu conversei bastante com que o Gessé foi de técnico da Tati, e ele me contando como é que era a parada e e como é que era uma Olimpíada, né, cara? É coisa diferente. Eu comentando daqui, não vou mentir que passou várias vezes já pela minha cabeça. O próprio pessoal da Argentina põe bastante pressão em mim, estão sempre me perguntando, né, se eu não quero começar a competir pela Argentina. Mas assim, cara, eu
tô muito focado nesse ano, no que está acontecendo esse ano, e aí se ano que vem eu estiver dentro do WT e, né, não sei, cara, pode ser que aconteça assim, cara, se eu ver que tem uma oportunidade de eu participar de uma Olimpíada e colocar isso na minha carreira, eu faria, mas por enquanto não penso muito nisso, é mais focar em classificar e representar o Brasil dentro do WT mesmo. Irado. Alejo, era esse aqui o papo mesmo, pô. De novo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é difícil, treino, viagem, tá comentando aí na Sport TV, mas, cara, obrigado pela disponibilidade, por se esforçar aí pra conseguir bater esse papo aí com a gente. É, podia ficar conversando aqui muito mais tempo. Vamos guardar pra uma próxima, talvez antes de começar o tour do ano Se que Deus vem, com você quiser. classificado. A gente bate mais um papo aqui antes da estreia no tour antes de viajar para Pipe, né? Que o tour deve abrir lá em Hum. Pipe de novo. Mas é isso. Brigadão e boa sorte aí nessas últimas três que faltam. Estaremos na torcida. Pô, eu que te agradeço aí, valeu pelo espaço. Tomara que a gente troque essa ideia aí com bons resultados e que, se Deus quiser, eu vou estar classificado lá, podendo representar a galera nessas etapas. Fechou. Abração, Alejo. Obrigado. Valeu.